Olá pessoal, no Integrados de hoje vamos falar de sonhos, superação e sobrevivência ao sistema penitenciário brasileiro. E o nosso convidado é um sobrevivente do massacre ocorrido na penitenciária de Alcaçuz, em Rio Grande do Norte, em 2017. Rebelião que repercutiu muito no Brasil em função dos assassinatos e pessoas com cabeças decapitadas. E hoje o nosso convidado é Newton Albuquerque, publicitário, escritor, palestrante, um sobrevivente do sistema penitenciário. É daqui a alguns segundos no Entre Grades. Meu nome é Newton Albuquerque, tenho 44 anos, sou um egresso do sistema carcerário e passei 10 anos preso. Vai ser um prazer enorme poder bater esse papo com você, poder levar um pouco dessa mensagem positiva, para as pessoas, para a sociedade, e falar um pouquinho do sistema carcerário atual. É sempre muito gratificante para mim, porque eu luto para que ele possa ser melhor. A realidade da privação de liberdade nesses 10 anos, ela foi assim algo terrível, algo avassalador, algo que me fez refletir demais, porque lá dentro, tudo aquilo que eu via pela TV, nos filmes, eu comecei a enxergar pessoalmente, ao vivo, e muitas vezes aquilo era pior ainda do que nos filmes, Então eu passei por algumas penitenciárias. A que eu passei mais tempo foi Alcaçuz, 9 anos, e o Presídio Federal eu passei 1 ano. Então a realidade desses presídios, ela é bem complicada, ela é bem difícil, ela é algo que a gente precisa como sociedade entender, que a gente tem que falar em medidas para o futuro, para o presente, em medidas melhores. Aqui eu não estou pedindo para que a gente possa dar um hotel 5 estrelas para o preso, não. O preso, ele errou, ele vai ter que pagar, mas que ele pague com dignidade. Ele não pode viver dentro de um lugar onde ele vai ser maltratado, onde ele está sendo humilhado, onde a dignidade dele está cada vez mais embaixo do pé, porque essa pessoa um dia ela vai sair, ela precisa sair diferente. Então, a realidade dos presídios hoje, a realidade dos presídios que eu passei, ela é triste, ela é avassaladora e ela é muito preocupante. Eu sou um pouco radical para falar sobre sistema penitenciário, o que ele significa para mim, porque o sistema penitenciário de hoje, na minha opinião, Sérgio, ele é uma fábrica de preparar ainda mais, membros para facções criminosas. Ele ainda vai preparar ainda mais o crime para que o crime fique ainda maior, porque as nossas cadeias, elas são sucateadas, as nossas cadeias há anos são esquecidas, o poder público não está nem aí para o presidiário. Você, como sociedade, sabe por que o poder público não está nem aí para o presidiário que está lá dentro? O presidiário não tem voto. O preso, ele não vota. E porque o preso não vota, não tem nada para o preso. Porque se o preso votasse, pode ter certeza que teriam vários e vários recursos para o preso. Mas o preso é jogado lá como lixo. Como um ser que não vai fazer mais nada, como um ser que não é inútil. E isso não pode. Isso não pode acontecer. É uma triste realidade dos nossos presídios, é uma triste realidade do nosso país. Por quê? Porque se a gente deixar aqueles caras lá, do jeito que eles estão sendo tratados, da forma que estão sendo tratados, amanhã é a sociedade que vai pagar por isso. Então o sistema carcerário, penitenciário hoje, ele é horrível, ele é terrível, ele precisa mudar. São poucas e poucas unidades prisionais que ainda podem falar em ressocialização, que ainda podem dar uma dignidade para o preso, mas no universo de centenas de presídios, de milhares de presídios, fica bem pequeno esse número. É algo assim que a gente fica triste, mas hoje eu vejo o sistema dessa forma, um sistema que pune, um sistema que humilha, um sistema que machuca, que destrói, e isso não é. A gente está lá para pagar os nossos erros, a gente foi para lá porque a gente errou, sim, a gente tem que pagar pelos nossos erros, mas que a gente possa sair diferente, que a superação possa tocar a gente, que o crime possa ficar para trás, que a fé seja nosso combustível para dar a volta por cima. A gente não pode estar lá todo dia apanhando, todo dia sendo humilhado. A gente não pode escutar as nossas visitas entrando chorando. Porque a visita não é presa, não é preso. A visita não tem culpa do que eu fiz. E lá
nas maiorias das cadeias do nosso país, o seu visitante também é tratado como um criminoso. E isso para mim é horrível, isso para mim é terrível, coisa que a gente precisa mudar. Bom, eu passei 10 anos preso, né? Só em Alcaçuz eu passei 9 anos. E a sensação de retornar a Alcaçuz depois de 9 anos, depois de 10 anos preso, foi algo assim inexplicável. Foi algo muito forte, porque eu volto ao Alcaçuz, eu volto ao pavilhão 2 de Alcaçuz, o pavilhão 2 no qual eu sofri mais, né? Foi um dos piores pavilhões que eu já passei, foi um dos piores momentos que eu já passei em 2012. E então voltar lá e poder falar para aqueles presos, e na maioria dos presos, Sérgio, eram pessoas, eram colegas que eu já tinha feito lá dentro e que estavam lá ainda cumprindo suas penas, e poder olhar nos olhos, né? Poder abraçar aquelas pessoas e mostrar para elas que elas também eram capazes de dar a volta por cima, assim como eu tinha dado, foi algo assim de muita valia, foi algo, eu tenho certeza absoluta de Deus, que Deus tinha preparado para mim, porque lá choramos, lá refletimos, e lá foi onde tudo iniciou, as minhas palestras, foi a minha primeira palestra, foi dentro de Alcaçuz, então é muito forte para mim, é algo muito assim, que vai ficar na memória, né? Mas foi um misto de sensações, dor, sensações de alegria, sensações de passado, então retornar ao presídio foi algo muito forte. Falar sobre o preconceito das pessoas já como egresso do sistema carcerário, ela é assim, vigente, né? Ela acontece todos os dias. Eu uso uma tornozeleira eletrônica onde eu passo, as pessoas apontam. Se eu estiver mostrando a tornozeleira, coisa que eu não faço, eu ando mais de calça. Mas o preconceito ele acontece mesmo sem você ter a tornozeleira. A gente tem hoje um índice gigantesco de reinserção, né? De pessoas que voltam para o sistema carcerário depois de ter deixado o sistema carcerário, são os reincidentes do crime. E na maioria das vezes, essas pessoas, algumas, né, até tentam uma vida nova, até tentam uma nova identidade, mas a sociedade já fechou as portas. Quando você abre a boca para falar que você é um egresso, para falar que você é um ex-presidiário, porque essa palavra ex-presidiário ela é muito forte. E a pessoa aqui na sociedade, ela tem um preconceito gigantesco sobre o ex-presidiário. Então as portas são fechadas, o preconceito ele existe comigo, ele existe com qualquer outro. Eu não dou muito trela para isso, eu sou um cara muito positivo, eu sou um cara que não vou ligar para o preconceito ele vai só deixar eu com a autoestima maior, para que eu possa ser mais e mais positivo, para que eu possa ser mais e mais exemplo, e que venham os preconceitos, porque eu tenho como debater o preconceito, eu tenho como lidar com isso como preconceito, mas tem muitas pessoas que não sabem e não têm como lidar. Mas o preconceito ele existe, o preconceito no Brasil contra o ex-presidiário ele é gigantesco, algo que a gente também precisa trabalhar isso. Só para dar um exemplo. No ano de 2019, em dezembro, eu ia ser condecorado, não, eu ia ser homenageado com o título de cidadão natalense por tudo que eu venho prestando, mas o preconceito falou mais alto. Alguns vereadores falaram para o vereador que estava me homenageando, que eles estavam homenageando um ex-presidiário, um bandido, só para que você veja o quão grande é o preconceito da palavra ex-presidiário. Ex-presidiário ficou no passado, a gente tem que fazer o hoje. Se hoje eu não sou mais do crime, então eu sou um cidadão. E é isso que eu sou. E a gente tem que acabar com esse preconceito. A gente tem que acreditar no sonho, porque um homem sem sonho é um homem sem vida. Temos que ter sonhos. E não temos que só ter os sonhos, a gente precisa lutar por esses sonhos, fazer acontecer nesses sonhos. Durante muito tempo, dentro do presídio, dentro da cadeia, o meu sonho era ser escritor. Se meu sonho era ser escritor, eu precisava fazer algo para que isso acontecesse. Então, o primeiro passo é escrever. Eu estou dando o exemplo de sonho de ser escritor. O sonho de ser jogador de futebol, você tem que sonhar em ser jogador de futebol. Um sonho de ser um advogado, você tem que sonhar em estudar para ser advogado. Um sonho de ser um doutor, você tem que sonhar para ser um doutor. Você não pode só sonhar, você tem que viver o sonho. Você tem que fazer esse sonho acontecer. E durante muito tempo eu escrevi 5 livros dentro do cárcere. Hoje eu sou um escritor.
Hoje eu sou um palestrante, hoje eu sou um master coach porque eu acreditei nos meus sonhos. Eu lia os livros, as dezenas e centenas de livros que eu li, e eu tinha um sonho de um dia também ser um escritor, um autor de um livro, poder pegar um papel na mão, um livro na mão e falar, esse é o meu livro. Então o sonho ele precisa existir, seja onde for. Se eu sonhei dentro do presídio e consegui realizar, você que está na sociedade, imagina o tamanho do poder que você tem, o tamanho do poder do seu sonho. Se lá dentro eu não tinha recursos, né? Eu não tinha meios para realizar aqueles sonhos, mas eu acreditava naquilo, eu positivava aquilo, todos os dias eu acordava pensando naquilo e aconteceu porque eu criei nos meus sonhos, eu acreditei no meu potencial e acima de tudo eu coloquei Deus na frente de tudo. Quando você coloca Deus na frente dos seus sonhos e você faz acontecer, as coisas vai dar certo, as coisas irão dar certo, porque o sonho, ele não é só para ser sonhado, ele é para ser vivido, ele é para ser trabalhado. É desse jeito que eu penso, Sérgio. A mensagem que eu deixo, Sérgio, para a sociedade é a mensagem que eu deixo em todo o fim de minha palestra. Toda palestra que eu tenho um final, eu digo assim, sociedade, você precisa aprender uma coisa. No nosso país não existe pena de morte, no nosso país não existe prisão perpétua, no nosso país o preso ele vai deixar um dia a cadeia. Pequena ou grande a sua cadeia, ele vai deixar a cadeia um dia e ele vai ser vizinho de alguém, ele pode ser o seu vizinho. Aí eu te pergunto como sociedade, qual é melhor? Ter um vizinho onde você possa dar um bom dia ou ter um vizinho onde você passe a ter medo dele? Porque você não pode dar um bom dia para esse vizinho, porque esse vizinho é um criminoso, ele é perigoso, a polícia está invadindo lá todos os dias. Qual é o melhor? É você que reflete, é você que tem que fazer essa reflexão. A sociedade precisa entender que lá dentro as pessoas erraram sim. Aqui ninguém está tirando a culpa de ninguém. Aqui ninguém está esquecendo das vítimas que ficaram na sociedade. Não, gente, a gente não está esquecendo das vítimas. As pessoas que estão lá dentro fizeram mal. Sim, eu fiz muito mal para a sociedade. Mas eu sou um ser humano, eu errei. Eu dei a volta por cima. E quando você tem a segunda chance, você pode mostrar diferente. Sociedade, acredite no ser humano. Sociedade, não acredite no ódio. Não acredite no rancor. Não acredite na mágoa. Dói, claro que dói quando a gente lembra das maldades que fizeram essas pessoas que estão presas, assim como eu, não estou me eximindo disso. Mas a gente tem que entender que se a gente não pensar no amor, se a gente não propagar o amor, se a gente não pensar no próximo, tudo vai ser destruído. Não vai adiantar tanto ódio. A gente precisa entender uma coisa. Se esse ser humano sair recuperado assim como eu saí, a sociedade vai ter um a menos lá dentro. Vai ter um a menos cometendo crime aqui fora. Sabe por quê? Porque a mudança ela é individual. Não, claro que não. Todos não vão mudar, não vão mudar. Como também não vão mudar muitas pessoas aqui na sociedade. Mas se a gente der uma oportunidade, se a gente der uma chance, um caminho para essa pessoa, e essa pessoa quiser mudar assim como eu quis, vale a pena acreditar e é possível. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse momento. Para quem quiser conhecer a minha história, eu sou autor do livro A Escolha Errada, tá? O autor da revista em quadrinhos A Escolha Errada. Para quem quiser me conhecer, é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, através do Instagram, A Escolha Errada, através do Facebook, Newton Albuquerque. Vai ser um prazer enorme poder trocar essa ideia com você, vai ser um poder enorme poder levar a minha história para você, porque a minha história de superação ela não vale só para dentro do cárcere, ela vale para a sociedade. Beijo no coração, muito obrigado, Sérgio, que Deus abençoe a todos nós e vamos pensar no futuro melhor para o nosso sistema carcerário, porque eu creio e eu acredito, porque o meu sonho é esse, é ter um sistema de dignidade, de humanidade para os nossos presídios brasileiros. Beijo no coração.